A depressão, o pânico, o medo, o estresse, a fibromialgia, o burnout. O que estas e outras enfermidades psicoemocionais e físicas têm em comum? É que, muito embora todas elas sejam tratáveis, infelizmente nem todas são curáveis. Todavia, a cura poderá acontecer sim para uma maioria esmagadora delas, e, em outros casos, será plenamente possível estabilizar-se o fluxo de energia dissociativa, diluindo-o pouco a pouco, atenuando os inconvenientes da doença. Simplesmente porque a doença, seja ela de ordem psíquica, emocional ou física, é sempre o resultado de um processo mais ou menos demorado que se instaura quando as linhas de defesa da mente, corpo e espírito encontram-se no limite de suas resistências. Durante este processo, o indivíduo humano deixa pouco a pouco seu estado natural de saúde e, de forma imperceptível, entra numa faixa energética vibratoriamente inferior ao seu estado natural. Em resumo, o indivíduo adoece, sai de um estado energético de equilíbrio e entra num estado desarmônico. Quando, porém, o indivíduo deixa este estado natural de plenitude ou saúde, que é a sua interação harmônica entre as partes constitutivas do próprio ser, é porque, a nível molecular, houve um desencadeamento ininterrupto e frequente de desequilibração energética, que não foi contido e que ressoou, portanto, negativamente através da aparelhagem psicossomática, criando desordem ou caos. E como tudo se desencadeia como um processo com começo, meio e fim, é possível identificar-se a linha da doença e interromper o fluxo de energias dissociativa, estudando a sua origem, via de regra, que acontece no campo psicossensorial e educando o indivíduo enquanto se processa a terapêutica adequada para o seu reajuste, o reajuste do equilíbrio do campo psicoemocional, cujo reajuste será sempre o responsável pela retomada da harmonia ou saúde. O trabalho não é simples, porém nada impossível de se realizar, desde que consideremos os aspectos constitutivos da imortalidade humana na transitoriedade da matéria física, que são os corpos energéticos chamados de alma, revestido de um halo luminoso conhecido como aura ou campo de energia humana, como gostamos de chamar. Estas camadas, que são comandadas pelo campo psicossensorial, ou seja, a atividade de interação do eu divino consigo próprio, bem como o ambiente externo, mostram a maneira de um relatório oscilante, cada momento de alegria, saúde, tristeza, doença e etc., numa infinidade de variações de comportamentos psicoemocionais cuja derivação mostra exatamente o começo, o meio e o tipo de afetação somática que o indivíduo está a experimentar naquele momento. Isto, como já o dissemos, é a linha da doença, que poderá ser tratada ou curada com Reiki, mas que dependerá sobremodo da aceitação das orientações que o terapeuta transmitirá ao indivíduo. Por fim, este, antes mesmo de iniciar o seu processo terapêutico, deverá estar comprometido em, no momento em que passar a conhecer o motivo deflagrador do seu estado desarmônico ou doença, alargar todos os hábitos que o infelicitam, pois, sem isso, qualquer tentativa de alívio ou cura será inócua. Temos a convicção, por experimentação pessoal, que o Reiki é uma terapia que, se bem compreendida e aplicada ética e adequadamente, poderá alcançar resultados incríveis e sem limites. Baseamo-nos na premissa da impermanência, uma lei natural e divina, também conhecida como lei do progresso, respeitada pela ciência, para asseverar que qualquer situação, por mais crítica que pareça, poderá evoluir para a plenitude a partir de modificações moleculares que estarão sujeitas à força da vontade humana, que religiosos chamam de fé, que espiritistas chamam de magnetismo, cuja ação também é comprovada cientificamente.
A conceituação do Reiki, portanto, estrutura-se em pilares e princípios que indicam uma jornada de crescimento consciencial aos seus praticantes, que, ao mesmo tempo, tanto aprendem a preservar o equilíbrio próprio e utilizar suas reservas energéticas com parcimônia para os empreendimentos que visam sua plenitude, felicidade e saúde, como também evoluem no domínio mentomagnético de energias para o trabalho de auxílio terapêutico do outro. Assim é que doam tão somente aquilo que já conquistaram. E se me perguntarem agora se o Reiki cura, a resposta será categórica. O Reiki pode curar sim. Entretanto, o momento da cura estará sempre condicionado a dois aspectos. O primeiro aspecto é a duração do processo desarmônico, que, se muito alargado, implicará em um tempo proporcional de trabalho conjunto, terapeuta e cliente, onde ambos deverão ter confiança recíproca, tenacidade e constância para alcançarem os resultados pretendidos. O segundo aspecto é que, se a problemática instaurada já afetou de forma irreversível, enfim, degenerou um órgão vital da constituição física, a ação do Reiki estará sujeita às leis universais, o que não implica na impossibilidade de promover alívio e trabalhar as camadas mais sutis, levando a cura a elas. Neste último caso, o alívio não será o objeto principal da atenção do terapeuta reikiano, mas sim, este deverá considerar que estará em um trabalho de recomposição do equilíbrio das camadas sutis da matéria, curando assim o psicossoma, que é a matriz do corpo denso. Isto resultará em benefícios de equilíbrio e saúde. Se não há tempo o suficiente para a cura do corpo físico, já que se encontra em estágio demorado de enfermidade, ao menos recompondo-o para a vida futura. Este conceito é importante ser compreendido, pois que o trabalho de Reiki ou prática de Reiki não se resume em mera projeção energética sobre o campo de energia humana de um indivíduo, aguardando-se, portanto, que a energia flua e haja sem a importante e indispensável coordenação mentomagnética. O Reiki poderá funcionar sim desta forma mais simplória de projeção energética, porquanto a energia fluirá sempre à maneira da água em um rio, que procura o seu caminho, o seu espaço. Todavia, é imperioso considerar que todo protocolo, fruto do desenvolvimento científico, flui adequadamente até que, em dado momento, se defronte com casos específicos. O indivíduo humano representa em si mesmo este fascinante universo de probabilidades, onde quaisquer protocolos poderão ou não funcionar, poderão funcionar por um tempo, ou poderão funcionar para uns, mas não funcionar para outros. Assim também acontece com o fluir perfeito da água de um rio, até que se defronte com um obstáculo e a água se veja represada. É este pensamento que qualquer terapeuta deverá ter em mente. A técnica não é mais importante do que o conhecimento prévio de sua proposta de ação, pois, senão, repetir-se-á continuamente o uso do mesmo método, da mesma técnica, sem obter-se resultados diferentes. É por isso que o Reiki é admiravelmente interessante. Quanto mais se pratica o Reiki em si mesmo, mais equilibrado, mais harmonizado e mais feliz se torna o praticante, expandindo assim a sua consciência sobre si mesmo e sobre a vida de relação. E quanto mais se pratica o Reiki no outro, maior se torna a sua sensopercepção e mais ampla a sua visão sobre a linha da doença, tornando assim muito mais úteis as técnicas aprendidas no Reiki. Resumidamente, dê uma enxada a um cego, mas nunca espere que ele faça o mesmo trabalho de um pomicultor experiente que vê com plenitude o campo cultivado. É isso mesmo que você entendeu. O Reiki é uma prática que desenvolve o praticante em todos os níveis constitutivos do eu divino, tornando-o integralmente saudável e amplamente conectado com a fonte criadora, ao desenvolver os dons da cura por um aspecto holístico, desde as camadas indetectáveis pela medicina até as mais tangíveis. O curso Vida Desperta com Reiki é esta oportunidade absoluta de conquistar tudo isso de desenvolvimento interior, equilíbrio, harmonia e saúde, como também de distribuir tudo o mais ao seu redor. Espero vocês neste curso.